Deputado Marcel Van Hatten, a gente tem discutido aqui na Rádio Bandeirantes o tamanho do Estado brasileiro por causa da pandemia do coronavírus, né? O gasto para honrar aí os vencimentos de servidores, de estruturas, ele é muito alto. Isso foi escancarado na reforma da Previdência, em parte, a gente conversou sobre isso até com o senhor aqui na nossa programação. Eu queria avançar no tema, saber se o parlamento tem disposição, se há clima na visão do senhor para discussão de algumas estruturas antigas, obsoletas, que custam muito para os cofres públicos brasileiros. Não, sem dúvida. Acho que nesse momento a gente tem que justamente rediscutir o tamanho do Estado. Eu parabenizo a Rádio Bandeirantes por estar trazendo essa discussão a público no meio da pandemia, porque muitos dizem que nesses momentos nós precisamos tratar só de gastos do Estado. Não é por aí. É claro que, mesmo como liberal, eu preciso ter a consciência de que no momento em que o mercado não está funcionando, ou seja, as pessoas estão paradas, né, a economia está parada em grande parte do nosso país, comércios fechados, restaurantes fechados e assim por diante, como o mercado está parado, é preciso que haja uma intervenção estatal até para resgatar aquelas pessoas que estão entrando em uma condição muito ruim, né, de desemprego, de falta de dinheiro. Tanto é assim que nós votamos favoravelmente aqui também ao auxílio emergencial às pessoas, né, que estão no mercado na informalidade, por exemplo, dentre outras coisas. Mas se nós não reformarmos as estruturas do Estado brasileiro e aproveitarmos esse momento também para rediscutir todo o nosso sistema tributário, toda a nossa administração pública, as leis trabalhistas que ainda precisam ser bastante alteradas, se a gente não fizer isso agora, a gente vai sair mais tarde desta crise. Até porque o Estado grande não é sinônimo de Estado eficiente. Basta ver, eu estou aqui com a lista dos países da América Latina, né, e a sua carga sobre o PIB. Brasil e Argentina têm, respectivamente, 32,2% e 31,3% dos impostos sobre o total do que se produz no país. E não são os países, né, vamos concordar, que têm as melhores performances econômicas. Enquanto isso, o Chile, por exemplo, tem uma carga muito menor, de 20%. O Panamá, que hoje é o estado com PIB per capita maior de toda a América Latina, tem de apenas 16,6% a sua participação do Estado sobre o PIB. Então, nós precisamos reduzir a participação do Estado no PIB a partir da saída dessa pandemia, mas para isso a gente precisa discutir os projetos já. E o que está sendo desenhado, o que pode ser discutido num primeiro momento, né? A gente tem uma infinidade, né, de privilégios, de situação excepcional para o funcionalismo público. Temos 5.000 municípios no Estado brasileiro, além das questões todas que a gente se depara aí, vez por outra, com denúncias de corrupção que acabam esbarrando, né, nessas estruturas obsoletas. Qual que é o desenho inicial? Por onde começar? Bom, vamos lá. Na reforma administrativa, acho que é muito importante a gente começar por moralizar, né? Nós temos várias leis que definem qual é o teto. Aliás, o teto é constitucional, mas ele é furado o tempo todo por pessoas, por servidores públicos, os altos estratos do funcionalismo, que recebem auxílios penduricalhos para justificar um ganho acima dos R$39 mil por mês, que é o que ganha um ministro do Supremo Tribunal Federal, que é o teto, né? Para muita gente, o teto é apenas o piso, né? A partir desse piso vem os outros andares do prédio. Tem, infelizmente, inclusive, servidores que recebem 50, 60 mil reais, para não falar em boladas de mais de 1 milhão, que às vezes saem na mídia, de férias vencidas, que são vendidas e assim por diante. Então, nós precisamos começar por moralizar. E nós, do Partido Novo, inclusive, agora apresentamos a proposta de emenda à Constituição para, durante o período de pandemia, já fazer um corte no salário de quem mais ganha. É claro que quem ganha até o teto do INSS, e isso acontece também em muitos municípios, principalmente servidores municipais, nós entendemos que nesse momento não precisam estar nessa revisão. Nem aqueles que trabalham de são maiores, eles precisam ser revistos em estados e municípios. E nesse projeto nós entendemos que é muito salutar que a gente tenha uma... só um minutinho que eu estou fazendo até a votação aqui agora no celular. Não, vota aí primeiro, né, deputado. Calma, a gente espera aqui. O deputado Marcel Van Hatten está votando nesse momento aqui, registrando. O senhor está votando como aí? Conta para o ouvinte da Rádio Bandeirantes. Acabei de votar sim, ressalvados os destaques, onde o combate ao coronavírus... Como é que o senhor sabe o horário?
Como é que o senhor sabe o horário para votar? Libera aí no sistema a votação e aparece alguma coisa na tela, é isso? Libera no sistema, aparece, nós temos o aplicativo, né? Deixa eu ver se tem alguma coisa que eu não posso mostrar aqui na tela, não tem nada. Então, você tem o aplicativo, né? Aí tem onde registrar presença, onde votar. E aí, como eu estava no meio da entrevista, eu pedi para minha assessoria para me avisar assim que fosse a hora da votação do texto principal. Vieram aqui, fizeram o sinal. Tentei votar discretamente, mas vocês não deixaram. Não, mas foi bom registrar. E ficou registrado o voto aqui do deputado Marcel Van Hatten. Tem ouvinte falando aqui que o senhor toma cuidado aí para o senhor não errar o voto aí. Votou direitinho, né? Votei direitinho, mas eu confesso que até com uma dificuldade. Votei inicialmente contrário ao projeto quando estava na Câmara. Esse projeto que veio do Senado ele tem alguns problemas. Eu gostaria que ele fosse diferente, mas nós apresentamos destaques que serão votados agora, assim funciona o processo legislativo aqui, para alterar alguns trechos do projeto. Por exemplo, entendo que a divisão não pode beneficiar um Estado em detrimento dos outros, né? E como eu disse há pouco, né, o presidente do Senado é do Amapá, o senador Davi Alcolumbre, e o peso do Amapá proporcional ao tamanho da população na divisão dos recursos é muito maior, por exemplo, do meu estado, do Rio Grande do Sul. No que diz respeito especificamente à verba da saúde no combate ao coronavírus, em proporção àquilo que o meu estado, do Rio Grande do Sul, vai receber, o estado do Amapá vai receber proporcionalmente 10 vezes mais. Então, é uma discrepância muito grande. É claro que é uma parcela apenas do valor total que cada estado vai receber, mas a gente vai fazer um destaque, então, para distribuir um pouco melhor esse valor na federação e a gente espera que seja vitorioso. Então, votei favoravelmente ao projeto, ressalvados os destaques que vão ser agora apreciados. Outro destaque, esse muito perigoso, que vai ser apreciado em seguida, é um destaque feito pela oposição para acabar com essa contrapartida que foi criada, né, que é a vedação a qualquer tipo de aumento salarial nos próximos 2 anos, até o final do ano que vem, ressalvadas algumas categorias na área da segurança pública. Nós entendemos, e a gente espera que a maioria da Câmara também entenda isso, que se estamos mandando uma ajuda agora de em torno de 50 bilhões a estados e municípios, fora os 10 bilhões da saúde, né? Mas 50 bilhões para compensar a perda de receitas, é preciso ter essa contrapartida de congelamento de salários que vai gerar uma economia próxima a 85, 90 bilhões de reais, que compensa essa ajuda atual e que faz com que os estados também tenham mais disciplina nas suas contas, que infelizmente em muitos locais não é o caso. Bom, o senhor falava então aí sobre as mudanças, né, que podem ser sugeridas para a gente ter um estado mais enxuto, a gente ter recursos para investimentos e, claro, reduzir também a carga de impostos que é paga pelo brasileiro. Esse congelamento de salários aí é muito pouco, né, perante o tamanho da conta que a gente terá de pagar no futuro, né, deputado? Não tenha dúvida nenhuma. Esse congelamento é pouco, mas ele já é um sinal. Nós entendemos que a gente precisa avançar nisso e na própria reforma tributária, você lembrou bem, nós gostaríamos de ver também redução de impostos. O problema é que quando a máquina é tão grande, não dá para a gente vender ilusão, dizer que a gente vai propor redução de imposto se a despesa continua alta. Porque se reduzirmos imposto, significa maior endividamento e, obviamente, menos capacidade de pagar, de honrar com essas nossas dívidas no futuro. Então, nós precisamos fazer primeiro o enxugamento da máquina pública. Nós temos um número de estatais também enorme no Brasil. Eu tenho alguns números que eu separei, né? Nós temos só no país 511 estatais, 205 federais, 306 estatais nos estados. Então, o plano Mansueto, que foi o plano originalmente utilizado para a ajuda dos estados e municípios, previa, inclusive, uma série de privatizações. A gente vai ter que tratar mais esse tema. E o Brasil lidera esse ranking. A Hungria tem 370 estatais, a Índia 270 e assim por diante. E só em subvenções, as estatais que dependem do Orçamento Geral da União custaram nos últimos 10 anos 160 bilhões de reais. Então, nos últimos 10 anos, as estatais, ou por ano, elas custam mais, ou seja, 16 bilhões de reais em média por ano, custam mais do que toda a ajuda que nós estamos mandando para todos os estados e todos os municípios nesse projeto, especificamente em relação à área da saúde, que é de 10 bilhões de reais. Então, é um custo muito alto para o Brasil e a gente precisa enxugar a máquina e fazer com que o nosso país tenha, né, uma iniciativa privada mais vigorosa. Afinal de contas, se essas estatais passarem para a iniciativa privada, além de serem mais eficientes, atenderem muitas vezes melhor o consumidor, ainda vão gerar impostos
para o poder público. Deputado Marcel Van Hatten, para encerrar com o senhor, eu queria lembrar para o ouvinte da Rádio Bandeirantes, que acompanhou a nossa programação hoje, que logo cedo eu trouxe uma reportagem aqui na rádio hoje, falando nesse levantamento, e vejo que o Judiciário é o que tem os maiores salários a ministro do Supremo Tribunal Federal. Nesse levantamento exclusivo aqui da Rádio Bandeirantes, com contra-cheques acima do teto constitucional. O estado do Amapá, por exemplo, tem 9 desembargadores no Tribunal de Justiça. 8 em fevereiro receberam acima do teto do funcionalismo público. O estado é um dos que tem um dos PIBs mais baixos deste país, 15 bilhões de reais, segundo o IBGE. Estado do Tocantins também apenas um desembargador com vencimentos dentro do teto, todos os outros com valores que ultrapassavam aí os 39 mil reais. Na sequência dessa lista vem Amazonas, Mato Grosso do Sul. Aliás, no Mato Grosso do Sul foi registrado o maior holerite para o mês de fevereiro entre todos os TJs do Brasil. 143 mil reais para o desembargador Dorival Renato Pavan. Bom, em São Paulo, que é o maior tribunal de justiça da América Latina, 52% dos desembargadores receberam acima do teto no segundo mês deste ano, mês em que as autoridades já começavam a se preparar, para os efeitos da pandemia do coronavírus. Ou seja, esse me parece que é o maior vespeiro a ser mexido no quesito super salários. O parlamento tem a iniciativa, o senhor acha que dá para dobrar a pressão do funcionalismo público e mexer nesse vespeiro, nesse momento de pandemia? É necessário, Pedro, na verdade é muito necessário. Nós tivemos a coragem de propor um projeto nesse sentido e ele está aqui à disposição dos colegas deputados para assinatura. Nós precisamos de 171 assinaturas para que uma PEC, que é esse o caso, possa tramitar. E ela foi proposta apenas para o tempo da pandemia, para acabar com tudo que é tipo de auxílio extra, penduricalhos, etc., e fazer cortes nos salários proporcionais ao que ganham cada um dos funcionários públicos e atingindo principalmente quem está no andar de cima. Parabéns a você, Pedro, parabéns à Rádio Bandeirantes por fazer esse levantamento, por expor isso ao Brasil, porque isso é transparência, é necessário que todos saibamos o que estamos pagando e, lamentavelmente, e aí fica um lamento meu, inclusive em virtude da aprovação de hoje, a gente sabe que grande parte desse dinheiro vai lá para a ponta, nos estados e nos municípios, para combater o coronavírus, mas também uma parte vai justamente para pagar os salários desses que não abrem mão de privilégios. Lá no Rio Grande do Sul, nós tínhamos, inclusive, uma proposta de emenda à Constituição que foi derrotada durante o governo passado, quando eu era deputado estadual, que fazia com que o salário dos juízes, dos promotores e dos deputados estaduais, eu era deputado estadual, pudessem também ser parcelados. Porque hoje, lá no estado, em muitos outros estados, talvez o ouvinte não saiba, mas o Judiciário, o Legislativo, o Ministério Público, a Defensoria Pública, esses órgãos e instituições que não são do Executivo, recebem o valor previsto no orçamento sem nenhum corte se a arrecadação for menor do que a prevista. Isso está na Constituição dos estados. E isso acaba fazendo com que, no caso do estado do Rio Grande do Sul, policiais militares e professores recebam parcelados seus salários até hoje, enquanto juízes, promotores, deputados recebam em dia. Isso é um escândalo que, infelizmente, a esquerda lá no meu estado, PSOL, PDT, PT, etc., inclusive votou favoravelmente a proteger as carteiras dos deputados, os bolsos dos deputados e de quem está no andar de cima, em vez de proteger professor, policial, quem trabalha na saúde pública. Deputado Marcel Van Hatten, foi uma honra conversar com o senhor mais uma vez aqui na Rádio Bandeirantes. Bom trabalho, a gente volta a se falar aí em breve sobre os assuntos importantes do Brasil. Muito obrigado, sempre às ordens, um abraço grande, tudo de bom.